Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez. Talvez você pergunta assim: poxa, o pastor deu foi 5 ou foi 4 boa noite, junto com a pastora? Porque os nossos trabalhos são trabalhos aleatórios. Na hora que apresentou a água, estou fazendo a reunião da água. Na hora que apresentou o louvor, estou apresentando a reunião do louvor. Na hora que chegou na hora da palavra, é a hora da palavra. E nem todo mundo vai entender. Se eu fazer sem identificar, quem sofre depois é o Ismael na hora de montar os vídeos, porque ele não consegue identificar talvez aquela reunião. Amém? Agora é a hora da palavra. Não tem nem como errar, né? Geralmente é meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. E vai embora. Se o Espírito Santo quiser assim, ele vai fazer. Amém? A gente não fica 5 horas na frente de uma TV, gente. Quem fica? Eu fico mais. Ouvir o pastor Ivanildo é complicado, né? Faca na cabeça não pode mais, né? Cara de leão. Ouvir o leão falando, até treme, né, Rose? Né, João? Hã? Amém. Deixa eu falar um negócio para você. A obra de Deus, ela é feita de pessoas, seres humanos, amém? Geralmente o ser humano, ele é debilitado. Deus não escolhe forte. Deus não escolhe pessoas com QI sim. Não, Deus ele vai escolher pessoas que a sociedade despreza. A sociedade ignora. Talvez você é uma pessoa que é ignorado pela sociedade, pelo teu familiar, mas Deus ele não ignora você. Deus viu algo em você que você ainda não viu, e muitas das vezes você resiste. Deus ele está falando: vem para mim, vem para mim, e você não vem, não vem. Deus, ele está procurando homens e mulheres que ouvem a sua voz e a obedeçam. Você sabe por causa de quê? Que as pessoas elas sofrem por desobedecer às autoridades constituídas, por ter desrespeito para com a autoridade constituída. A Bíblia diz que Jefté foi constituído por Deus. É um dos personagens ao qual nós vamos trilhar essa saga. Posso falar assim? Pode, né? Da direção de hoje. Tem que usar vocabulários mais sofisticados, porque a gente já tá com os vocabulários já repetitivos, né, João? Tem que usar mais um QI a mais. Vou começar a usar meu QI mais acima. Vocês vão ficar meio assim: o que ele está falando? Vocês têm que aprender mais. Uma vez um homem falou que a gente precisa. A mesma palavra, ela tem outras tonalidades quando é falada de outras formas. Mas é a mesma coisa, não muda nada. Só que, à medida que o elevo, é como hoje, né? Eu tive uma reunião hoje particular, estava até conversando um pouco com o João sobre isso, e o discurso é outro, né? Totalmente diferente. É um discurso que treme pé, treme braço, né? Dá vontade de ir para o banheiro. Por quê? Porque o peso do discurso é sério. Foi o que aconteceu com quem? Com Jefté. Eles acharam que Jefté era um cara qualquer, porque a mãe dele era uma prostituta. Talvez você
é o pior irmão entre os teus irmãos. Talvez você é a pior filha entre as filhas de sua mãe. Talvez você é a ovelha negra de dentro da igreja. Só tem reclamação a teu respeito. Mas dentro de você existe algo que chamou a atenção de Deus. Jefté foi ignorado, porque os seus irmãos eles estavam preocupados com herança. Os irmãos de Jefté estavam preocupados com a herança. Mas Jefté estava preocupado em agradar a Deus. Houve-se uma guerra. Só quem tinha o antídoto de vencer a guerra era quem? Hein? Loura. Quem tinha, Loura? Era Jefté. Jefté, ele era um homem de fé. Jefté, quando ele viu que precisava vencer a guerra, ele fez um voto com Deus. As pessoas não gostam de fazer voto, e quando faz, não cumpre. Talvez você fez um voto com Deus e não cumpriu ainda. É por isso que as coisas não estão boas para você. Esse voto que você não cumpriu, ele se tornou um empecilho para a manifestação de Deus para você. Deus ele não vai conseguir enxergar você enquanto você não cumprir com este voto. Talvez esse voto foi você falou, gasta a minha vida, Senhor. Aí quando Deus quis gastar a sua vida, você resmungou. Quando Deus quis usar a sua vida como exemplo, você reclamou. Então você quebrou o voto. É que nem o pastor Ivanildo e a pastora Rosa. Nós vamos passar por dificuldades na vida. E se nós começarmos a reclamar a questão, nós não estamos sendo servo de Deus. Nós estamos querendo ser nossos próprios servos. O filho, quando está dentro da casa da sua mãe, ele tem vontade? Quem concorda que ele tem vontade? Ninguém? A vontade dele é qual? Obedecer a mãe. Obedecer a mãe. Se ela falar vai, ele vai. Se ela falar vem, ele vem. Então, Deus ele te chamou hoje aqui. Talvez você veio aqui pensando que ia só prestigiar os novos contemplados que foram batizados nas santas águas da cachoeira que o nosso Deus batizou. Não. Deus usou esse pretexto para te trazer aqui. Para dizer para você o quê? Eu quero ser contigo. Mas só que você está me rejeitando. Eu quero mudar a tua história, mas você está rejeitando. Você não acredita na palavra do meu servo. Pois então você vai ver e não vai comer. Você vai ver, mas não vai poder participar. A pior coisa que tem é quando Deus rejeita nós. Você sabe como é que você sabe que Deus te rejeitou? Quem sabe? Ninguém sabe? É quando você já não tem prazer para mais nada. Você não tem prazer de estar perto da sua família. Você não tem prazer de orar. Você não tem prazer de voltar para casa. Por quê? Porque Deus rejeitou você. E a tendência de uma pessoa rejeitada é perigosa. Ela procura caminhos perigosos. Que nem Saul. Saul, quando foi rejeitado por Deus, ele procurou caminhos tenebrosos.
caminhos escuros, ele passou a ouvir vozes que não era voz de Deus. Vozes que saíram das profundezas para falar com ele. Jefité, ele ouviu a voz de Deus. É como o tema de hoje: de rejeitado a usado por Deus. De rejeitado a usado por Deus. Você é usado por Deus? Perdão, existe dois tipos de Deus. Quem sabe disso? Quem sabia disso? O Deus D maiúsculo. E aí, como é que escreve o D minúsculo? E o D minúsculo. Qual tipo de Deus que você serve? O Deus com D minúsculo ou Deus com D maiúsculo? Hã? Olha o que está escrito aqui: de rejeitado usado por Deus, quando a rejeição se torna propósito. A rejeição não é definida, não é definir o propósito. Jefité nasceu em um contexto marcado pela rejeição. Seus irmãos os expulsou por seu filho de outra mulher. Ele cresceu, carregou a dor, humilhação e abandono, mas Deus transformou seus piores rótulos em plataforma para uma grande vitória. Quem era o Dida? Talvez você não conheça a minha história. Quem era a pastora Rose? Talvez você não conheça a história dela. Nós viemos de uma rejeição tão grande que a própria vida nos rejeitava. Era a doença dos pés, dos pés à cabeça, ao ponto de nossas mães, uma usou a fé no Deus maiúsculo, outra usou a fé no Deus minúsculo. E Deus, ele agiu, porque Deus, ele tinha um propósito na nossa vida. Hoje você pode sair daqui totalmente transformado, caráter transformado, mente transformada, coração transformado, com uma nova ideologia, com um novo propósito. Jefité, ele logrou vitória diante as suas dificuldades. E diz assim, a rejeição dos homens não anula o chamado de Deus. Nós não podemos lutar com a força do nosso próprio braço. Eu tenho 50 anos. Quando eu tinha os meus 17 anos para 18 anos, eu ouvi o chamado de Deus. Eu me sentia um adolescente muito rejeitado. Adolescente não, jovem já, né? Muito rejeitado. Eu
eu me sentia muito rejeitado dentro de casa. Mas tinha uma luz dentro de mim. Tinha uma certeza dentro de mim que não era normal. Eu sempre me senti, não sei se você tem essa percepção, eu sempre me senti, ainda que nós não vivemos pelo que sente, de que as pessoas que ficassem perto de mim, ela estaria protegida. Quem se sente assim? Quem se sente assim? Ninguém? Quando as pessoas estavam perto de mim, eu percebia que elas estavam sendo protegidas. Aquilo não era algo natural, aquilo era Deus. Deus, Ele colocou essa certeza dentro de mim. Eu era um menino. Eu andava com os meus amigos, eu tinha certeza que eles estavam seguros porque eles estavam perto de mim. Meus colegas. E um belo de um dia eu falei, carregando essa dor, carregando esse sentimento de rejeição, eu chorava muito. E eu falei um dia para minha mãe, eu vou ser crente. Eu era do tamanho dessas crianças aí. Porque minha mãe ensinava o caminho de Deus para nós. De uma maneira meio distorcida, mas ela me ensinava. Nós precisamos educar os nossos filhos no caminho. Você acha que Jefté, ele depositou a fé dele em Deus por causa de quê? Com certeza sua mãe, mesmo sendo uma prostituta, ela falou dos feitos de Deus. Você tem falado dos feitos de Deus para os seus filhos? Você tem falado dos feitos de Deus para os seus contemporâneos? Hoje, eu sempre costumo dizer para os nossos aqui que precisamos nos socializar. Quem já ouviu falando isso? Eu saí hoje para uma missão e o meu cartão de passagem não passou. Se eu não fosse um homem socializado, como é que eu ia para a minha missão? Eu cheguei até uma moça em um estabelecimento e pedi ela a passagem para depois acertar com ela. Não teve nenhum argumento, na hora, papo. Isso se dá o nome de socialismo. Você precisa se socializar com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa ter este relacionamento com Deus. E eu fui até o meu destino. Talvez você veio aqui nesta noite, você tem um desejo. Você talvez quer uma cura, você quer um milagre, você quer uma libertação, você quer o batismo com o Espírito Santo. Mas para isso tem que ter relacionamento. O prazer, ele acaba quando não há mais relacionamento. E Jefté, ele fez um voto com Deus. E Deus atendeu Jefté. Mas o problema não é você ser atendido, porque você vai ser atendido. O problema é você cumprir com o seu voto. Cumprir com o seu voto. E quando
ele foi para a guerra, ele falou: quem sair primeiro da minha casa eu darei para o Senhor como sacrifício. Se o Senhor me dá a guerra, Deus fez o quê? Entregou a guerra na mão de Jefté. Seus irmãos passou a lhe servir, mas quando ele foi chegando em casa, quem saiu? Quem saiu? A filha de Jefté. Jefté botou a mão na cabeça e ficou triste. Mas a filha dele, sendo ensinada por ele sobre a lei de agradar a Deus, ela falou: pai, em outras palavras, se o Senhor fez o voto, cumpre com o voto. E Jefté entregou a filha dele para Deus. Eu te aconselho nessa noite você entregar a sua vida para Jesus. A vida sem Jesus, ela não vale nada, só é enfado e dor. Mas com Jesus você não vai deixar de ter enfado e dor, mas você vai vencer todos eles em o nome do Senhor dos Exércitos. E diz assim: a rejeição dos homens não anulou a chamada de Deus. Quando Israel ficou em perigo, justamente aqueles que o rejeitaram tiveram que reconhecer a graça e a capacidade que Deus havia colocado nele. Amém? Amém. Você talvez tenha sido rejeitado. Talvez você tenha sido anulado pelos homens. Mas Deus, Ele está te dando uma chance nessa noite. A palavra de Deus diz assim, ó: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Ou você entrega a sua vida para o Deus de letra maiúscula, ou você entrega a sua vida para o Deus de letra minúscula. Todos dois vão fazer milagre, mas o de letra minúscula é enganador. Você tem que ter muito cuidado. Nós vamos entrar em um ano 2026 muito perigoso. Talvez você não tenha tempo para ver o que está acontecendo em volta do globo, porque você trabalha muito. O seu tempo é para você resolver seus problemas. Mas pare um pouco, dá uma refletida. A Bíblia diz que o homem ele tem que se examinar para ver se ele está na fé. Fé não é uma palavra dita. Fé é uma atitude praticada. A fé é certeza, mas daquilo que você não vê. Porque a fé
ela opera no mundo sobrenatural. Quando você usa a sua fé, vocês acabaram de usar agora a fé com a água, vocês entraram no mundo sobrenatural. A sua resposta está no mundo sobrenatural. A resposta material está no mundo material. Só que tem milagres espirituais, sobrenaturais, que quando Deus ele faz, é para sempre, enquanto você estiver no caminho. Aí diz assim: a rejeição humana nunca é maior do que a unção divina. O que o homem descarta, Deus levanta. Versículo Juízes 11, 1, 2. Amém? Diz assim: os irmãos expulsaram Jefté. Juiz 11, 4, 11. Voltaram a buscar Jefté para liberar e libertar Israel. O poder da tua libertação está na tua mão. O poder da tua libertação está na tua vontade. Deus, ele quer a sua vontade para ele. Ele não vai interferir você de viver. Ele não vai interferir você de caminhar. Mas que a tua vontade seja segundo a vontade dele. Para ele. Toda a honra, toda a glória tem que ser dele. Nós não estamos aqui neste calor, nesse fogo, para fazer a nossa própria vontade. Nós estamos aqui para glorificar o nome dele. Estamos aqui para cultuar o nome dele. Amém? Amém. A pastora Rose vai dar prosseguimento ao discurso. Ela vai seguir a linha do que está aqui no estudo aqui. Essa linha aqui de raciocínio. Para que você seja abençoado. Amém? Entregando a autoridade da pregação para a pastora Rose. Amém? 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 Amém, a paz. Juízes. Isso aqui tudo o senhor já leu, pastor? Thaís leu o final, só li o início. Falar deste homem é para você que já se sentiu humilhado, rejeitado. Jesus hoje vai falar fortemente em nome do Senhor Jesus. Pastor, não sei onde o senhor parou aqui não. Eu só li só o primeiro versículo aqui. Mas não está batendo. Não está batendo com juízes. Não vai bater com juízos. Não, eu já li juízes. Você vai ler agora a segunda parte. Ah, tá. O tema de hoje, a rejeição, o rejeitado é usado por Deus. A rejeição pode ser a porta para a unção, assim como foi de Davi. Davi também ele foi um homem muito o quê? Davi foi um homem rejeitado. Ele desde menino ele foi visto pela forma, pelo corpo, mas Deus não vê isso. Deus não vê idade, Deus não vê boniteza, Deus não vê altura.
Deus vê o que está dentro de você. Amém? Amém. Aqui está dizendo a respeito de Davi. Abre a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel 16, versículo 6. Vamos estar falando de Davi. Também foi um homem rejeitado, como Jefté foi. 1 Samuel 16, versículo 6. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 6 diz assim, ó. Aconteceu que quando eles chegaram a Samuel, viu Eliabe e disse consigo: geralmente está diante do Senhor o seu ungido. Esse homem falou que ali tinha que um homem ungido. E aqui tem homens de Deus, mulheres de Deus. Mas às vezes se sentem incapazes. Muitas das vezes algo parou você. Uma palavra, ou algo que você fez, ou ouviu, ou cometeu, ou você diz assim: eu não sou mais ungido, eu não sou mais escolhido de Deus. Mas Ele está dizendo nessa noite: volta enquanto é tempo. E diz assim, ó, nessa passagem dos 16, vou ler até o 11, amém? Ele diz assim, ó, no 7, porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a tua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus está olhando o coração de vocês nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí no 8 diz assim, ó, então Jessé chamou Abinadab, é isso mesmo? Abinadab. Ele fez passar diante de Samuel e disse: nem é este o Senhor que escolheu. No 9 diz assim: então Jessé fez passar a Samã, porém Samuel disse: tampouco é este que o Senhor o escolheu. Está vendo que sempre vinha alguém que estava ali querendo mostrar que era aquele ungido. Mas quando Deus sabe, ninguém coloca confusão dele. Quando Deus te escolheu, não adianta tu fugir, não adianta você ficar atrás da armalhada, não adianta você falar que tem a língua presa, não adianta você falar que tem, eu sou tímido, eu sou tímida. O Senhor, quando tem que escolher, Ele escolhe mesmo. Aí diz assim, ó, no 10, assim Jessé fez passar os seus filhos diante de Samuel. E porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Aí no 11 disse assim, ó, e perguntou Jessé: estes são todos meus filhos. Jessé respondeu, preste atenção, não adianta falar não, já está tudo certo, é só esses aqui que está sendo apresentado para Deus. Mas quando Deus escolhe, não tem onde fugir. Você está selado. Aí diz assim, ó, ainda falta um mais moço, que era quem? Davi. Ele está apacentando as ovelhas. Ele estava parado? Ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Deus escolhe quem trabalha. Não importa se é um trabalho grandão ou pequenininho. Está trabalhando? Eu estou com aquele que trabalha. Porque quem não trabalha não come. Deus é com aquele que trabalha, aquele que tem disposição. Preguiçoso não. Deus é com aquele que o quê? Trabalha. Davi estava fazendo o quê? Trabalhando.
Nós estávamos falando sobre isso hoje, antes de você chegar aqui, eu e Eduardo. Trabalhar nesse sol, esforçado. E eu perguntei, tu gosta? Eu gosto. Quem gosta de trabalho. Tem gente que corre do trabalho. Pelo amor de Deus. Ó, daqui, ó. Davi estava apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos na mesa sem que ele venha. Enquanto o escolhido não chega, ninguém come. Todo mundo vai esperar ele chegar. E ninguém pegava no prato não, viu? E hoje é assim, será? Hoje está tudo confuso. Os escolhidos é o último a comer. Se deixar os ossos. O pai demorou a chegar no trabalho. Fica sem comer. Não deixa nada na panela. Quando vai ver, esqueci. Esquecendo da autoridade de casa. Mas está acontecendo isso, pessoal. Estão esquecendo os princípios. Cabeça. O cabeça. Mas mamãe lá, o primeiro bife era do papai. Não tem conversa. O melhor é para ele. Aí diz assim, ó. Enquanto ele não chegou, não foram o quê? Ter refeição. Aí diz assim, ó, no 12. Então mandou chamá-lo e fez entrar Davi, que era ruivo, de belos olhos, boa aparência. E o Senhor disse, Samuel, levanta-te e uja, pois esse é ele. Quando Deus dá uma direção, sou obediente. Deus, ele tem algo muito grande para cada um de nós. Mas às vezes nós estamos desobedecendo a voz dele. Samuel, ele poderia, já olhou tudo, já mostrou os filhos, ele poderia ir embora. Mas ele sabia que Deus tinha algo, que tinha dado uma ordem para ele. E ele não ia sair dali sem fazer o que ele faz de melhor, é obedecer a voz de Deus. Aí diz assim agora. No 3, a rejeição pode nos guiar ao lugar certo. Como que a gente rejeitado, Jesus pode levar a gente no lugar certo? Fez isso com José. Abra sua Bíblia aí. Ele fez com José. Hoje vamos falar sobre os homens de Deus que foram rejeitados. Abre aí em Gênesis 37, 4. Às vezes tem pessoas que ela foi rejeitada desde o ventre da mãe dela. A mãe tentou matar. A mãe tentou tirar. A mãe amaldiçoava. A mãe dizia que não queria ele, não queria ela. Mas Deus escolheu lá dentro. E falou, esse vai me servir. Essa vai me servir. Amém? Amém. Quem já achou? Amém. 37, 4. Amém. Diz assim, ó. Quando os seus irmãos vieram, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-os e já não podiam falar com ele de forma pacífica. O pai amava José de uma maneira diferente. E os outros filhos de Jacó observaram. Então, quando você fala assim, às vezes eu me sinto muito diferente dentro de casa. Às vezes eu percebo que eu não sou amada dentro de casa pela minha mãe, pelo meu pai. Não se sinta assim. Se sinta assim, dessa maneira que eu vou te falar. Honrado. Porque você está no propósito que Deus quer falar e fazer na tua vida. Não fique pensando que você... eu sou diferente. Não olha para as indiferenças que eles veem você. Você que não pode se enxergar desse jeito.
se sentindo desprezado, sou muito feio, sou muito feia. Não. Nosso Senhor diz que nós somos semelhança dele, então eu sou bonita pra caramba. Nosso Deus é lindo, nós temos que se sentir o quê? Lindos. Aí diz assim também, ó, eu não vou ler até o 27, até o 28 não, tá, pastor? Porque eu vou só terminar aqui agora, ó. O que vocês, ó, entenderam dessa pregação, pelo menos o que eu entendi, que Deus transforma o homem e a mulher quando ela deixa. Não basta você ser escolhido. Você está se sentindo rejeitado, mas você não está fazendo nada. Tem gente que ela se sente indiferente. Pô, todos da minha família cresceram, tem isso, tem aquilo, eu não tenho nada. Mas está fazendo o quê? Está botando Deus em primeiro lugar? Está botando Ele como prioridade? Está se entregando para Ele como Ele número 1 da tua vida? Aí sim faz toda a diferença. Agora, só se sentir rejeitado e acuado e ficar chorando, vai resolver? Vai resolver? Não. O que vai resolver é você usar a sua Fé. Usar a sua fé. Deus vai lembrar de mim porque eu agora estou lembrando dele, estou dando prioridade. Eu não vou deixar de vir aos domingos, eu não vou deixar de buscar, eu não vou deixar de adorar Ele. Eu vou passar a andar no caminho dele, eu vou passar a ser fiel a Deus, eu vou passar agora a me entregar mais ainda. E a maior riqueza, pessoal, é vocês saberem que Jesus é contigo. Aonde você estiver, você falar com Ele e te atender. E pouquinho, Ele não fala muito não. Ele só te dá certeza que você está no caminho certo, mesmo com lutas, mesmo com batalhas, mesmo com as indiferenças, mesmo com as rejeições, você está no caminho certo. Bate palma para Jesus bem forte, né? Até aqui falou o Espírito Santo.